tem um vocabulário muito bom aquele texto da PUC ali. Página 26, onde diz English Sculptor, Anish Kapoor e por aí vai. Tá? Nós temos ali 5 questões a respeito desse texto e vocês não têm o gabarito, por isso nós vamos fazer ele em aula, tá? Eu vou fazer como agora nesse primeiro momento, eu vou lendo e vou traduzindo para vocês. Qualquer coisa, só entrar no chat, tá? E me fazer pergunta ou habilita o microfone aí de vocês e pode me interromper para fazer uma pergunta, beleza? Então começa assim, ó. English Sculptor Anish Kapoor, one of the greatest active artists in our time, ou seja, um dos maiores artistas ativos do nosso tempo, was born in India in 1954. Having an impressive oeuvre. Aquela palavrinha ali, ó, oeuvre, significa obra, ou seja, ele tem uma obra impressionante. Having an impressive oeuvre over the past 3 decades, today Kapoor stands out as a sculptor in the strictest sense of the word. Ou seja, o que quer dizer stand out? Stand é ficar de pé parado. Stand out é quando tu fica de pé, mas tu tá fora do grupo. Ou seja, stand out é destacar-se, tá bom? E aqui vale uma ressalva. Stand out é um verbo, destacar-se. E se eu falar que uma pessoa é outstanding, ou seja, ela tem um alto nível de excelência. Por exemplo, se você for falar de um filme ou de um jogador, vamos pegar, por exemplo, um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is outstanding. Por quê? Porque ele stand out, ele fica fora da média, ele é excepcional. Então, ali no texto, quando diz que o Kapoor stands out as a sculptor, ele se destaca como um escultor no senso mais estrito da palavra. He has introduced the sculpture in a new aesthetic and technical scale. Ou seja, ele introduziu a escultura numa nova escala técnica e estética através da incorporação de técnicas, né? By incorporating techniques apropriadas da arquitetura, aeronáutica e da indústria pesada to the support, ou seja, to the support para dar apoio ao que ele faz da escultura. Ele acrescentou esses elementos, arquitetura, aeronáutica e indústria pesada. Anish Kapoor forms and sculptures, ou seja, as formas do Kapoor e as esculturas são aparentemente deceiving. Essa palavra aqui, deceive. Lembra o que é o verbo deceive? Deceive é no sentido que, num primeiro momento, as obras dele deceive, enganam, tá certo? To deceive é enganar, pode anotar aí. Stand out, outstanding and deceive. Eu estou fazendo uma listinha ali no chat para vocês, tá? Ou seja, são aparentemente enganadoras, digamos assim. They seem quite simple. Elas parecem bem simples nos termos da forma. Yet, aqui outro destaque. Yet, aqui não é ainda, pode anotar aí. Yet é entretanto. Lembra daquela primeira aula que a gente fez online, que eu falei dos marcadores de discurso? Yet é um deles, tá? Ou seja, as formas da escultura do Anish Kapoor, elas parecem deceiving. Por quê? Porque elas parecem simples nos termos da forma. Entretanto, they convey, e convey é transmitir, each of them, cada uma delas, a dizzying complexity of natural elements, ou seja, uma complexidade de elementos naturais, técnica, estética e finishing. Alguém sabe me dizer o que é finishing aqui? Em termos de escultura, em termos de obra, o que é finishing? The finishing, alguém conseguiria colocar aí no chat o que é finishing? Alguém tem alguma ideia do que é finishing na obra? Porque finish é terminar, né? E o que será que é finishing? Ninguém se arrisca?
finishing, aqui tu vê, é uma palavra tão simples, né? Mas finishing quer dizer acabamento. Quando eu falo de uma obra de arte, finishing é o acabamento, tá bom? Brazilian poet Antônio Cícero, o poeta brasileiro Antônio Cícero, once told me, uma vez me disse que finishing accounts for 50% of a poetic creation, ou seja, o acabamento accounts for. Nesse sentido aqui, accounts for quer dizer responde por 50% de uma criação poética. I have become deeply aware of this fact, ou seja, eu me tornei profundamente ciente deste fato. In Kapoor's work, it accounts for even more, ou seja, esse it aqui refere-se a quê? It accounts, isso, ela ou ele, conta por ainda mais do que 50%. O quê? The finishing, o acabamento. O acabamento responde por ainda mais. For example, when I am pregnant is a work, olha ali, ó, when I am pregnant está em itálico, ou seja, é o nome de uma obra do Kapoor. When I am pregnant is shrouded by a thin and fastidiously finished layer of plaster. Ou seja, shrouded está cheio de, está envolto por a thin, uma fina, and fastidiously, não vou falar o que é essa palavra, porque ela vai ter numa questão, finished layer of plastic, ou seja, layer é camada, uma camada fina de plaster. Plaster, nesse sentido, é gesso. It is a subtle protuberance, é uma protuberância sutil on the wall, na parede, no caso da parede da obra. Enunciating a bulging, bulging é tipo uma saliência, from that, in itself, heralds creation and the sublime, ou seja, herald, nesse sentido aqui, enaltece a criação e o sublime. It is art wanting to be born, ou seja, é arte esperando para nascer. Beleza? O que eu recomendo a vocês? Eu vou dar uns minutinhos agora, vamos ver 5 minutinhos, no máximo 1 minuto por questão, contando com tempo para revisar o texto, para vocês fazerem da questão 1 a 5, beleza? Questão 1 a 5. 5 minutinhos para vocês darem uma olhada. Qualquer dúvida, é só me chamar no chat com relação às questões.
Vamos lá, mais um minutinho e eu já passo o gabarito para vocês, para a gente ir para a próxima atividade. Beleza, vamos lá? Número 1, resposta certa, Brasil. Apenas a 2 e a 3 estão corretas. Qualquer dúvida com relação à resposta, pode me interromper falando ou colocar no chat, certo? Ah, mas por que não essa, por que não aquela? Mas conhecendo vocês, um texto desse nível, vocês acertaram tudo. Número 1, Brasil. Número 2, Brasil também, tá certo? Essa é a ideia. Número 3, Canadá. However, tá certo? Por quê? Porque na número 3, entre as duas opções, aliás, entre as duas frases, Kapoor's work is apparently simple. É aparentemente simples. Entretanto, it actually, na verdade, contém uma rica complexidade. Desculpe, então, parecer simples e conter complexidade são duas ideias contrastantes. Por isso eu uso however. Então, número 3, Canadá. Número 4, Dinamarca. Lembra que eu falei de stand out? Ou seja, to be much better than others. Se destacar, ser superior. E a número 5, fastidiously, é letra A, América. Meticulously, carefully taken care in every detail. Ou seja, exaustivamente. É essa a tradição de fastidiously, tá bom? Quando ele faz algo exaustivamente. Beleza. Bom, vamos ver mais 3 questões agora. É o seguinte, your magic number. Ok? Vamos ver ali o que diz your magic number. To reach your full potential, you have to find out what's holding you back. Ou seja, to reach, para alcançar o seu potencial total, você precisa descobrir, find out, what's holding you back. O que será que é hold back? Hold é segurar. Hold back seria tipo o que está te atrasando, o que está te segurando para trás. É essa a ideia de hold back. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para cada um, tá? Eu vou explicar como é que a gente descobre o nosso número em inglês, eu vou explicar, obviamente. E eu vou querer que cada um chegue no seu número e coloque aqui o número que eu vou ler e explicar o que significa cada número. You can discover your demons through numerology. Ou seja, você pode descobrir os seus demônios através da numerologia. Calculate your number to discover how best to overcome life's obstacles. Overcome, palavra importantíssima e que não é tão comum. Anota aí, overcome, superar. Como é que você pode superar os obstáculos da vida? To find your number, para encontrar o seu número, simply add all the digits of your birth date together. Birth date, data de nascimento. For example, if you were born on 29 November 1996, ou seja, 29/11/1966, add together. Add together, soma tudo. Número por número. Aí chega aqui como é o exemplo, 35. Soma 3 mais 5, o teu número é 8. Cada um vai ter que achar um número que vai de 1 a 9, tá certo? Então, por exemplo, I will find my number here. Deixa eu mostrar para vocês. I was born in 15 August, which is number 8, 1977. Acredite se quiser. The teacher was born in 1977. Então, eu devo somar número por número. 1 mais 5, 6.
6 mais 8, 14, mais 1, 15, mais 9, 24, mais 7, 31, mais 7, 38. Deu 38. 3 mais 8, 11. 1 mais 1, 2. So my number is 2. Did you understand how you do it? So please, each one now find your number. Victoria, number 6. Lara, number 8. Henrique, vamos lá. What's your number? Soma um por um da tua data de nascimento e bota aí para nós your number, Henrique. Okay, you don't believe in numerology. I'm not sure if I believe it too, but anyway, it's a good exercise to learn vocabulary. Oh, number 6 too. Thank you, Henrique. So number 6, let's read the characteristics of number 6. Holding you back. O que está atrasando você? Your love family makes you a home bird. So much that others can take you for granted. Aqui tem uma expressão bem legal. Take for granted. Take for granted. Take for granted. When you take something or somebody for granted, anota aí, take for granted significa não levar a sério. To take for granted. Achar que é de graça, achar que é comum. Então, o que acontece? Your love family, né, a sua família amorosa, o amor da sua família, makes you a home bird, ou seja, faz com que você seja um pássaro do lar. Tanto que os outros podem take you for granted, pode não te levar a sério, ok? That's the idea, take you for granted. Então, o que está te segurando, holding you back. Beat your obstacle. Beat é vencer, né? Ou seja, beat your obstacle. Your creativity, so often wasted helping others, could lead you to great achievements. Olha a palavra que a gente viu em aula, achievements. Ou seja, a sua criatividade, so often, tão frequentemente desperdiçada ajudando os outros, could lead you, pode te levar a grandes realizações, achievements. Be wary of those, ou seja, esteja ciente, né? Be wary of those who always ask you for favors, ou seja, fica atento, be wary, fica atento a quem sempre te pede favores. It's time to say no much more. É hora de dizer não muito. I don't know if you believe in this, but we reviewed some words. Now, number 8, a Lara. Vamos ver, Lara. What is holding you back? Your ambition drives you. Olha só, a Lara é ambiciosa. A sua ambição drives you. Coordena você. É o que, né, leva você. Your ambition drives you. And the chase. Chase é a busca, a procura. Tá? Estamos lendo ali o número 8. And the chase for money and power rules you. E a sua busca por dinheiro e poder coordena você. You place aqui é o verbo colocar, não é apenas lugar. Você coloca too much emphasis on possessions. Você coloca muita ênfase em possessões. And the pursuit for perfection can be lonely. And the pursuit. A palavra pursuit, ok? Vamos deixar registrado aqui no nosso chat. Pursuit quer dizer busca. A sua busca por perfeição pode ser solitária, can be lonely. Beat your obstacle. Como é que tu vence o teu obstáculo? Look inside yourself. Nurture. Nurture é nutrir. Nutra, no caso, né? Nurture friendship. Nutra suas amizades. And don't treat relationships as competitions. Não lide com as relações como competições. Enjoy them
for what you are. Desfrute elas a partir do que você é. Alright? Então, lemos a 6 e a 8. O que eu vou pedir para vocês agora? Leiam todas as outras, tá? Nós já lemos as 6 e as 8. Leiam da 1 a 8 e respondam os exercícios 6, 7 e 8. Tá bom? Qualquer dúvida, é só colocar a palavrinha aqui no chat que eu respondo para vocês qual é. Vamos lá? 3 minutinhos. Vamos lá? É que esse tinha que ler todos. Vamos dar uma olhadinha então. Número 6. A pessoa que valoriza muito o lado material da vida e pode ficar sozinha por buscar muito a perfeição. Essa foi o número da Laura. Que número vocês colocaram aqui na letra A? Número 8. É a descrição do número 8. Beleza. Deve pensar em economizar para ter uma vida tranquila. Então, a letra B é 9. Letra C, se apoia muito nos amigos para tomar decisões. Letra C é 1. Letra D, deve aprender a dizer não. É o número de vocês aí, é o número 6. E a letra E, faz tempestade em copo d'água, é a número 2. Beleza? Então, repetindo a sequência das respostas do número 6. 8, 9, 1, 6 e 2. Beleza? Responda em português. Que conselho é dado para as pessoas que têm o número 3 como número mágico? Qual é o conselho? Eu vou ler aqui um modelo de resposta. Vocês não precisam ter respondido exatamente igual,
mas tem que ter passado essa ideia. A pessoa deve canalizar ilimitadamente sua energia para atividades positivas. Então, o conselho da número 13 é canalizar para atividades positivas. Número 8. Qual é uma conjunção alternativa? Ou, né? Então, qual é a resposta da número 8? Vou colocar aqui número 8A. Or, ou uma coisa ou outra. Número 8B tem duas respostas, tá? Número 8B pode ser but e pode ser although. Número 8B, but ou although. Explanation, qual é a conjunção que a gente usa para dar uma explicação? Because, tá certo? Letra C, because. E letra D, addition, essa é a mais fácil, é a que mais apareceu. And, tá bom? Addition é and, essa é a ideia. Beleza? Retomando então rapidamente os discourse markers, são palavrinhas que unem as ideias, tá certo? E na página 29, dá uma olhada na página 29, começa com os discourse markers de addition. And, in addition ou additionally, besides, as well as, furthermore, as well, also to, moreover, along with, neither, nor, e both e and. Tá certo? Se tiver alguma dúvida com relação a alguma dessas, é só digitar aqui e eu explico e dou mais exemplos para vocês. É que como é uma aula de discourse markers, a gente já viu, eu estou indo rápido aqui nos discourse markers. Alternative, a gente tem o or e a gente tem o either or, tá certo? Então, digamos que você tenha visto uma pessoa com os olhinhos puxados e você não tem bem certeza se ela é chinesa ou japonesa. Então, she is either Chinese or Japanese. She is either Chinese or Japanese. É assim que a gente usa o either or. Either alguma coisa or outra coisa. Mas na verdade, aí o seu amigo diz, não, ela não é nem chinesa nem japonesa, ela é coreana. Como é que ele diria isso? She is neither Japanese nor Chinese. Ela não é nem uma coisa nem outra. Neither, blá, 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 nor, blá, blá, blá. Neither Chinese nor Japanese. Uma estrutura que uma delas sempre está presente em prova, tá? E nos textos elas sempre aparecem, beleza? Então ali foi as alternatives comparison, tá? O que que tem no livro de vocês? Likewise, similarmente. Anota aí que likewise pode ser traduzida a um jeito mais fácil, da mesma forma. Likewise, da mesma forma, do mesmo jeito. Equally and similarly, tá bom? Conclusion, quando a gente vai concluir, in short, em resumo, in brief, altogether, ou seja, juntando tudo, all in all, in conclusion, in a nutshell. In a nutshell, tá? Também quer dizer em resumo, in a nutshell, beleza? É uma expressão. Condition, ideia de condição, otherwise, or else e if. Deixa eu chamar para vocês aqui a atenção com relação a if e otherwise. Uma pode ser usado como contrário da outra. Por exemplo, if you don't study hard, you won't pass. Dá uma olhadinha aí. If you don't study hard, you won't pass. Beleza? If you don't study hard, you won't pass. Agora, olha essa frase. You should study hard. You should study hard. Otherwise, you won't pass. Vocês percebem que essas duas sentenças, elas têm a mesma ideia? If you don't study hard, you won't pass. You should study hard. Otherwise, do contrário, you won't pass. Ou seja, elas têm a mesma ideia, por isso que elas estão dentro da mesma, do mesmo grupo de condição. Por quê? Porque uma dá uma condição, se fizer, aquilo acontece,
e a outra da outra condição. Se você não fizer, do contrário, algo vai acontecer, tá certo? Otherwise, if. Unless, lembra que eu te falei, lembra do unless como senão, tá certo? Por exemplo, you won't pass. Você não vai passar. Unless you study hard. Ou seja, todas essas frases, elas têm o mesmo sentido. Só estão sendo escritas de forma diferente. Todas elas colocam uma ideia de condição, ok? So long as ou as long as, desde que. Provided that, desde que. In case, caso. Whether, aqui, aqui a gente precisa de atenção total. Ela está no grupo das condições. Whether significa se, mas é diferente de if. Anota aí. If igual a condição. Whether igual a opção. Tá? Eu já dei um exemplo com if, que é uma condição. Ó, se você não estudar, você não vai passar. Agora, I don't mind whether you stay. I don't mind whether you stay. Ou seja, eu não me importo se você fica ou se você vai. Eu já estou automaticamente colocando uma condição. I don't mind whether you stay. Então, muita atenção para a diferença de if e whether. Você pode ter na cabeça que a tradução é a mesma, e a tradução é, mas o sentido não é. Portanto, numa questão, se tiver que substituir if por whether, não dá, tá certo? São ideias diferentes. In either case or in any case, de qualquer modo, even if, mesmo que, tá bom? Consequence. This is why, accordingly, so that, tão que, such that, tal que, virem a página ali, página 50, aliás, página 30. Therefore, portanto, thus, consequently, hence, ou ergo, as a result, so, at any rate, thereby. Tudo, na verdade, são sinônimos de so. Então, portanto, consequentemente, é essa ideia que dá uma ideia de consequência. Contrast, opposition or concession. Aqui tem várias, né? But yet, however, on the other hand, por outro lado, while, whereas, despite, despite the fact that, in spite of, ou seja, tem uma série ali. Eu vou destacar aqui, tá? As que mais caem em prova. Então, dá uma olhada ali, ó. Although she studied hard, she didn't pass. Although she studied hard, she didn't pass. Embora ela estudou bastante, ela não passou. Então, dá uma ideia de contraste. Estudou, she studied, but she didn't pass. O que vocês têm que lembrar de although, though e even though? Tá certo? As três, pode anotar aí uma embaixo da outra. Although, though e even though, sempre seguido de sujeito mais verbo. Tá bom? Que é diferente das outras. Although, though, even though, sempre seguido de sujeito mais verbo. Agora, despite e in spite of significam a mesma coisa que although, though, even though. Mas despite e in spite of é seguido de substantivo ou ing. Beleza? Despite e in spite of. Seguido por substantivo ou seguido por um ing. Por exemplo, despite the rain, we decided to go to the park. Despite the rain, ou seja, vem grudado no despite um substantivo, the rain, a chuva, tá certo? É diferente do although, que depois do although, no exemplo que eu botei, although she studied hard, ou seja, vem um sujeito depois de although, beleza? Essas são as de contraste, as mais importantes. Depois a gente tem com ideia de ênfase,
even, actually, really, indeed, in fact, do, does, did, as a matter of fact. Todas elas são comuns. Mas como assim do com ideia de ênfase? O do com ideia de ênfase, tá? Se chama o do enfático. Por exemplo, I like chimarrão. Eu estou aqui tomando meu chimarrão enquanto eu falo com vocês. I like chimarrão. Agora, se eu quiser falar que eu gosto muito de chimarrão, eu diria I do like chimarrão. Ok? I do like. Eu coloco o verbo do ou does na frente do verbo. E também posso usar o do para substituir algo que for falado. I like chimarrão. Ou I do too. Tá certo? Essa é a ideia do do e do does, quando eles dão uma ideia de ênfase. Ah, e importante lembrar, depois de do ou does, o verbo vem sempre na forma base. Por exemplo, she likes. Conjugamos o like, terceira pessoa do singular. She likes. Agora, se eu quero falar que ela gosta muito usando do, eu vou dizer she does like chimarrão, for example. Tá? Tu vê que o do foi conjugado, she does, mas o like, ele entrou na forma base, ele entrou na forma normal. She does like something. Enumeration, namely, né? Isto é, a saber, não é muito comum de aparecer. E exception, but. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vimos que but dá uma ideia de contraste. She studied hard, but she didn't pass. Mas esse but aqui é a mesma coisa que except, exceto. Dá uma olhada nessa frase aqui. All the statements are correct, but, ou seja, todas as afirmações estão corretas. But, exceto, então a gente tem que ver no contexto. Se but quer dizer mas, ou se but quer dizer exceto, tá bom? All of the sentences are correct. Except, ali, poderia substituir nessa frase por but, including, save, fora, né, excluindo, other than, outro que não esse, bearing e depois apart from, excetuando, sem contar. Depois do outro lado, exemplification, for example, for instance, such as, marca aí é a mais usada, tá? Na maioria dos textos de vestibular e de Enem, o autor fala de alguma coisa e quer dar exemplos, ele quer enumerar exemplos. Ele geralmente diz, isto é muito bom, blá, 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 e aqui tem alguns exemplos, such as, e ele enumera uma série de coisas, é a mais importante daí. Like é como, e ed quer dizer for example. Se aparecer no texto aquele ed, eg, tá? O último ali do exemplification na página 31, quer dizer for example. Ah, mas senhor, por que EG é por exemplo? EG vem do latim exempli gratia, que seria um exemplo de graça. E é usado em textos mais acadêmicos ou técnicos, tá? Então, depois de E.G. vem algum exemplo, tá? ED quer dizer a mesma coisa que for example. Explanation, that is to say, isto é, aquele IE, tá certo? Quer dizer isto é. Em inglês é a mesma coisa que that is. Isto é também vem do latim, tá certo? Isto est, isto é. E ele vem para explicar alguma coisa que foi dita antes. Por exemplo, o autor do texto fala de uma teoria e, ou seja, e aí ele explica o que ele está falando. E because também pode ser uma explicação por quê. Beleza? Manner e comparison, as, que é no sentido de como, tá certo? As if ou as though, como se, like, como, how ou the way, palavrinhas que a gente conhece, já falamos em aula. Propósito, so, por que a gente está fazendo essas aulas? Por que mesmo com todas essas adversidades a gente segue fazendo as aulas em casa, né? In order to keep studying, in order to, ou seja, a fim de continuar estudando, a fim de
passar no vestibular. In order to. In order not to, a fim de algo que não aconteça, to, para ou for. Tem um exemplo que não está aqui no livro que eu gostaria que vocês acrescentassem, que é o in order that. Coloquei aí no chat para vocês. In order that. Anota aí, in order that quer dizer a fim de que. In order that. Qual é a diferença de in order to? We study hard in order to pass. Vamos botar um exemplo simples. We study hard in order to pass. Depois de in order to, vem um verbo, a fim de passar. In order to pass. Agora, we study hard in order that we can pass. Ou seja, depois de in order that, vem um sujeito mais um verbo. Depois de in order to, vem um verbo. Tá certo? Então, vou colocar aqui para vocês o esqueminha. In order to, ou so as to, esse não tem no livro, in order to e so as to, mais verbo. Agora, in order that, ou so that, mais sujeito, mais verbo. Essa é a concordância dessas conjunções, tá bom? E finalmente, reason, because, since, as, due to, essa é muito importante devido a, eles adoram colocar due to, e owing to, que é bem comum de aparecer devido a. Beleza? Sugiro, é claro, que vocês leiam essas páginas todas. Na página 32 ainda tem as que dão ideia de sequência e tempo. Só para a gente encerrar então, galera. First of all, firstly, né? Antes de tudo, then, então, at the same time, finally, eventually. Essa aqui marca, destaca, muito cuidado. Eventually não é eventualmente em inglês. Eventually é finalmente, por fim, né? Essa é a ideia. Acho que já está na minha hora, né? Paulinho já está entrando aí. Ok? Galera, só terminar de ler os exemplos da página 32 e vamos deixar o Paulinho continuar, que eu acho que a galera do espanhol vai se juntar com a gente. Fechou? Vou indo nessa aqui e até a próxima, pessoal.